Eu acredito que cada vez mais nós estamos nos tornando frágeis, nos tornando seres humanos frágeis, homens frágeis, mulheres frágeis, que busca sempre acreditar que a culpa por não alcançarmos nossos sonhos, por não alcançarmos aquilo que almejamos, seja o que for, que a culpa disso está fora da gente, que a culpa é do mundo, que a culpa é do nosso país, da nossa economia, que a culpa é da pandemia, do coronavírus, que a culpa é da política, dos políticos, que a culpa é da nossa família, que a culpa é da pessoa que eu sou casado, a culpa é dos meus filhos, dos meus pais. Nós somos sempre levados a acreditar de que nós não somos responsáveis. Então nós vamos nos fragilizando e perdendo toda a capacidade de fazer qualquer mudança, de acessar qualquer poder interno. E esse pensamento também dá origem à ansiedade, também dá origem à depressão, porque começamos a colocar no externo e nós não podemos controlar o externo. Há mais de 2000 anos atrás, surgiu uma filosofia na Grécia Antiga chamada de estoicismo, praticada pelo imperador Marco Aurélio e depois reformulada e fortalecida por Sêneca e Epiteto. Todas essas figuras têm uma história bem importante no estoicismo. E o que o estoicismo fala? Por que eu acredito que o estoicismo é uma grande solução para o mundo atual, numa questão coletiva, e para você na sua vida, para mim na minha vida? Porque o estoicismo, ele nos faz olhar somente para a gente, que nós somos os causadores de tudo que acontece nas nossas vidas, das coisas boas e das coisas ruins. Você já viu um pai e uma mãe discutindo quando um filho tem alguns hábitos? E isso é muito característico do pai, mas acontece com a mãe também. Quando o filho tem um hábito bom, ele fala, olha, puxou o pai, né? Puxou o pai, igualzinho aqui, ó, faz tudo certinho. E quando o filho tem um hábito ruim, fala, ó, só pode ter puxado sua mãe. Você já teve essa percepção em algum momento com alguma família, alguma pessoa, até mesmo sua família? Então esse é o tipo de pensamento anti-estoico, que ou seja, você percebe que as coisas boas são você que causa, mas você tem que achar uma forma de culpar algo externo quando é uma coisa ruim. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. O estoico é o cara que ele vai parar de se preocupar com o externo. Pode parecer um pouco egoísta, talvez. Pode parecer um pouco frio, um pouco de frieza quanto ao mundo. Talvez muitas pessoas interpretem assim, mas não é isso. Ele simplesmente passa a ignorar qualquer opinião externa e qualquer coisa que não esteja no seu controle. Nós não podemos controlar o mundo, a única coisa que nós podemos controlar é nós mesmos, de dentro para fora. Então o estoico, ele passa a acreditar que a mudança só pode vir de dentro para fora, que não adianta você fugir. Quando você tiver que lidar com uma situação, os problemas daquela situação vai refletir quem você é. Então se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer alcançar algum patamar, seja em qual área for, você precisa transformar você, o ser humano, de dentro para fora. Então o estoicismo, ele se baseia em 4 pilares internos, que é coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Todos aplicados de dentro para fora. Justiça não é no sentido de cobrar o outro, não, é cobrar eu mesmo. Cobrar eu mesmo de que tenha virtudes de uma pessoa que está onde eu quero estar, que chegou onde eu quero chegar. Tem as virtudes de um homem bom, de uma pessoa boa, e passa a trabalhar essas virtudes de dentro para fora. Quando eu conheci o estoicismo, recentemente eu conheci o estoicismo e comecei a estudar mais, né? Tem várias pessoas aqui na internet que falam sobre isso. Muito, na minha visão, mudou e ainda está mudando. Eu ainda estou aprendendo e aplicando as bases do estoicismo. E eu comecei a ver que o estoicismo se assemelha muito a outras culturas, como por exemplo, as culturas orientais, que acreditam que tudo está conectado, mas nós somos responsáveis pelo todo também.
se assemelha muito ao próprio cristianismo, de que nós temos que desenvolver virtudes e defender essas virtudes de dentro para fora, independente do que o mundo faça, independente do quanto o externo esteja contaminado, que são essas virtudes que vão nos levar ao reino dos céus. Se você interpretar para a vida mundana, que vão te levar para onde você merece estar. Mas você não vai alcançar o que você merece se você não despertar essas virtudes, se você não combater os seus demônios internos. Quando a gente começa a desenvolver essas posturas do estoicismo, automaticamente nós vamos nos tornando pessoas mais centradas, pessoas que sofrem menos com o externo, porque eu não posso controlar o outro, eu não posso controlar situações do mundo, só posso controlar eu mesmo. Você vai passando a ter mais autocontrole das suas emoções, dos seus pensamentos, e entendendo que muitos dos pensamentos que nós temos nem são nossos, são induções coletivas de uma cultura, muitas vezes, ou do que passa na TV, ou do que você vê nas mídias sociais. São interferências que passam a poluir os seus pensamentos. Eu fiz o outro vídeo, você pode assistir, falando sobre mindfulness, sobre o estado de atenção plena, que aos poucos nós vamos identificando o que nós realmente somos, colocando os pensamentos em ordem, estando presente neles, quando eles nascem, se desenvolvem e morrem. E o estoicismo se baseia também nisso. Então o estoicismo, ele nos ensina que tudo na vida, tudo no mundo tem um valor, e esse valor precisa ser pago. E você paga esse valor através das suas virtudes, através do seu autodesenvolvimento como ser humano. E é isso que vai te trazer felicidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um sonho de ter uma casa própria, que é muito normal, não tem problema nenhum você sonhar ter suas próprias coisas. Só que você tem que entender, o estoicismo nos ensina isso, de que não é a casa que vai te trazer felicidade. A casa não é sua, nada aqui é meu, essa câmera que eu tô gravando não é minha, esse corpo também não é meu. Um dia tudo isso vai deixar de existir. E pode deixar de existir de um momento para o outro. A câmera pode cair numa água, estragar. Minha casa pode acontecer alguma catástrofe natural, destruir uma cidade inteira. O que eu tenho são minhas virtudes. E a partir do momento que eu entendo que o valor das coisas tem que estar integrado a essas virtudes internas, eu passo a encontrar felicidade em tudo que eu tenho. Eu passo a dar valor para as coisas. E isso vai liberando em você um portal para que você possa criar prosperidade também. Para que você possa encontrar caminhos de trazer essa prosperidade de dentro para fora. Então o estoicismo, ele é uma base para ser uma pessoa mais forte, para ser uma pessoa mais centrada, para ser uma pessoa que não é manipulada, seja por um governo, por uma cultura, ou por pessoas, por familiares, por qualquer coisa, a ter a sua própria identidade, encontrar o seu valor na sua essência. O estoicismo nos ensina que existe uma ordem maior das coisas. Os gregos chamavam isso de logos, mas você pode entender que isso é uma consciência que existe em tudo, que existe no mundo, que existe nas coisas ao meu redor, que existe em mim. E nós passamos a integrar quem nós somos com essa consciência. E aí nós começamos a fluir na vida de forma natural. E talvez você tenha notado que uma das coisas que mais se fala ultimamente é o minimalismo. Por quê? O próprio estoicismo não se baseia em coisas, se baseia na essência das coisas, no que está de dentro para fora, no que a tua essência reflete nas coisas que você tem. Então nós passamos a nos desapegar também do excesso de coisas, da necessidade extrema de consumir. Essa necessidade de consumir é a tentativa de preencher um vazio. E quando nós tentamos fazer isso, nós exteriorizamos a nossa força, a nossa consciência para fora, para um consumismo, por uma marca talvez. Então você tem que entender, o meu celular é simples, mas vamos supor que eu tivesse um iPhone, que é considerado o melhor celular do mundo. Por que eu tenho um iPhone? É só pela marca? É só pela aparência? Ou porque ele tem uma qualidade superior? E aí nós podemos começar a colocar o estoicismo em todas as áreas, até no empreendedorismo. Por que eu estou criando um produto, um serviço? É só porque eu preciso de dinheiro? Ou eu quero colocar um valor superior naquilo? Quero colocar um sentido da minha própria alma, da minha própria essência e virtude nisso. Vou tratar meus colaboradores da mesma forma. Aí nós começamos a criar uma empresa forte, sólida. Uma marca forte e sólida. Um ser humano forte
e sólido. Então essa é uma explicação simples sobre o que eu tenho aprendido do que é o estoicismo e mais ou menos como ele pode fazer tua vida melhor. Comenta aí embaixo se você quer saber mais sobre o estoicismo, se você gostaria de desenvolver essa arte na tua vida e passar a se tornar um ser humano mais forte, mais sólido, que enxerga a tua essência e conecta isso com as coisas fora de si mesmo. Comenta aí, deixa seu comentário aí embaixo se você já conhece o estoicismo ou se você gostaria de conhecer mais, que eu vou estar trazendo novos vídeos para te ajudar nessa jornada também. Então valeu e até o próximo vídeo. Thank you.